Fala galera, muito bem-vindos, muito boa noite. Meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o podcast da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todes. Então, gente, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem. Este programa vai ser maravilhoso. Vocês já estão sabendo que eu estou de casa nova, estou aqui no estúdio Camucá. E estou cada dia mais, com convidados mais, renomados, então assim, estou muito bem acompanhada e muito feliz. Estou com ele, você em casa, preparem suas toalhas. Já pega a sua toalha, coloque você para assistir esse programa que vai molhar. Estou com ele, Cadu Sem Fôlego. É isso, muito obrigado, Bruno, pelo convite de poder estar aqui e poder compartilhar um pouco do tema, que é muito, de certa forma, pouco divulgado, ou, como eu vejo, divulgado de forma errada, mas estamos aí para desmistificar algumas coisas. Sim, com certeza. E agora que eu fiquei nervosa, vou te apresentar direito. Então, Cadu Sem Fôlego, ele é um especialista em squirting, tá? Desenvolveu um método exclusivo para ensinar as pessoas a entenderem esse mecanismo, que é explorar o prazer feminino, né, de forma mais intensa. Então, além disso, ele realiza massagens voltadas à sexualidade, proporcionando experiências únicas que ajudam as mulheres a descobrir o seu corpo, né? Então, sempre são novas dimensões do prazer, do autoconhecimento e do corpo. Então, você já transformou a vida de muitas mulheres, né, Cadu? Deu bastante considerável aí, viu? Já deu para quase 5 anos aí, faço agora em setembro 5 anos de trabalho, então já deu passar por centenas de mulheres aí já. Muito legal. Então, gente, eu queria também agradecer, porque teve recorde de perguntas, né? Então, você já fique aí. Estamos aí para desmistificar, explorar e dar Vamos. tudo É um possível. assunto que é muito pouco falado, o que eu penso, né, os estudos são muito recentes, então desde o clitóris, é tudo muito recente, então fica aquela coisa, né. Eu já conheci um Dr. Squirt, que é um beijo para ele, que é meu amigo, mas o que acontece, ele era o doctor, porque ele simplesmente tinha uma lista de 500 e tantas mulheres que ele já fez. Mas ele não era um pesquisador, não Ah, era uma coisa que eu vejo que você tem um objetivo, sim, bem né. claro. Conte seu objetivo pra gente. Como eu falo, eu já trabalho com massagem há 5, mas como eu falo, até eu acabar, digamos assim, com isso, eu quero 3 coisas: escrever um livro, um documentário e um estudo científico, que é o principal e de certa forma mais difícil. E Sim. como eu falo, tudo envolvendo o squirt ali, pra mim, eu não faço basicamente nada, principalmente na questão que o povo fala do líquido e tudo mais. Não, o importante pra mim é eu ver e poder falar com propriedade aquilo que eu vejo e percebo. Então é muito claro pra mim que depois que eu atendo, que eu gravo com as mulheres ali, as mulheres se sentem exaustas e tipo, meu Deus, morri. Então esse tipo de coisa é algo que eu vejo, e não quer dizer que não seja possível com orgasmo, também é, mas são situações e sensações diferentes. E o que eu mais gostaria e quero é poder falar com propriedade: "Olha, quando vocês têm o squirt ali, quando acontece isso com você, sei lá, libera isso, acontece isso, libera tal química no seu corpo". Eu não sei, eu vejo, eu percebo que é diferente, eu percebo Sim. que as mulheres gostam, mas eu não consigo, não tenho dados que a galera pesquisou, então se a galera não fez, é o que eu quero fazer. Não Então, existe, né, para esse estudo. poder mostrar e provar. Então, das poucas coisas que tem, são bem relacionadas a orgasmos. Então, como que se fosse a mesma coisa. E eu vejo que não é. Eu pergunto, não, eu sinto isso, aqui eu sinto isso. Então, não dá. E o outro dado também, que na maioria dos estudos que tem, o número e a quantia de mulheres é bem reduzido. Na maioria das vezes não é algo, nossa, fiz, sei lá, com 100, 200 mulheres. Não, na grande maioria pega 10 mulheres, é um número bem reduzido. E é algo que eu tenho vontade de fazer, algo bem maior, Sim. vamos dizer assim. Você tem número de mulheres igual esse doctor aí tinha 500 e tantas? Meu, Já anotou no caderninho? eu tinha antes quando era na minha vida pessoal. É, então. Então, na minha vida pessoal eu tinha. Então eu tinha passado de 100 aí já. Mas gravação, já tenho cadastrado 145 mulheres.
Então, minimamente, 145 mulheres já estão Gravadas. documentadas. Tem imagens aí, aguarde. Vou fazer vocês ficar mais Mas, no meu, podcast. atendendo aí, penso eu que mais de 300 mulheres aí, soube, acho que até mais. Porque que nem o caso eu faço das demonstrações na balada nudista. Então, várias vezes eu vou lá, faço 5, 6, 7, 8 mulheres ali, com 15 minutinhos, que é o tempo que eu tenho para demonstrar. Então, em 15 minutos, eu tenho que... A mulher deita, eu explico, faço digamos assim, um pouco de massagem corporal, lá embaixo e squirt. Então, tipo, em 15 minutos tem que fazer tudo e o resultado dá certo. Dá certo. Então, dentro desse tempo aí, normalmente eu faço por volta de 5 a 8 mulheres ali nas noites que eu vou fazer demonstração. Sim, legal. E vai fazer demonstração na Mnemônica também. Sim! Gente, Vai chover. vai chover. São Paulo andou falando que vai diminuir a água, a pressão da água à noite, mas lá na Mnemônica vai estar com pressão, vai estar Achei com água. incrível esse vídeo. Não é possível que não existe. Ficou muito da hora, velho. E eu falei, será que alguém vai reparar que tava da Record pra Globo? Eu não reparei. Eu não reparei. Porque eu vi na TV e já falei, não, vou gravar, não é possível. Ficou legal. Mas ficou Então, muito esse bom. convite. Enfim, então assim, eu vejo que, por exemplo, eu inclusive, quando eu fiz a faculdade, né, de sexóloga, o curso, tem uma especialista, Andrea, não vou lembrar o sobrenome agora, que fala, tal, não sei o quê, e ela, assim, afirmava, né, não é toda mulher, não sei o quê, e esse Dr. Squirt, não, é toda sim, porque é assim, não sei o quê, e eu coloquei os dois pra conversar e rolou uma treta. Mas no final ela baixou essa fala, não de realmente todas, né, porque nunca a gente pode, né, falar, porque sempre a regra tem as suas exceções. Exato. Mas, a definição era essa: não temos estudos para falar que não é todo o corpo, não temos estudos, sabe. Então, não é só a mulher que poucas, não são poucas mulheres, são mulheres que não se conhecem ainda, eu acho que essa é a diferença, né, a mulher não sabe nem onde está o clitóris, então a própria mulher, então a gente fala do homem, mas a educação sexual está muito defasada, né. Sim. No Brasil, principalmente. Então eu vejo que existiu a gente estava até conversando aqui, antes de você chegar, uma fase onde, durante a pandemia, as mulheres querendo fazer pompoarismo e não sei o quê, então aí os caras começaram a me procurar falando assim: "Nossa, como é que eu vou satisfazer essa mulher pompoarista? Como é que eu vou", né, e aí, de repente, teve um retrocesso aí né, de bolsonarismo, de não sei o quê, e agora tá tendo cursos, chá de sumiço pra ele aparecer, né. E eu falo assim: "Não, cadê os caras querendo realmente de novo, eh, conhecer, satisfazer, e a mulher querer conhecer sobre ela?". Então, eu sinto que tá um pouco diferente essa relação, né, não é que melhorou, não sei. Então, você sente que as pessoas querem, quando elas vão lá para ter o squirt, elas querem saber, alguma coisa, fica te perguntando ou só vai lá e se entrega? Sim, elas querem saber. E como eu costumo dizer o seguinte, dentro daquilo que eu vejo, principalmente atendendo e gravando ali, é algo em torno de normalmente uns 3 ou 4, 3 normalmente já dá, mas 3, 4 atendimentos ali é o tempo que muitas das vezes as mulheres conseguem entender o processo. O dia do primeiro atendimento dela ir lá, tipo, meu Deus, sei nem o que aconteceu, só aconteceu. E aí pra depois, uns 3 ou 4, ela tipo: "Putz, agora eu consigo perceber, consigo ver, tá chegando, não tá". Então, o principal, digamos assim, autoconhecimento referente a isso, é isso. Então de você conseguir perceber todo o processo que vai acontecer. E uma das coisas que eu sempre falei e ainda falo, é sobre a dificuldade, vamos dizer assim, da liberdade. Porque pra mim é muito claro que se as mulheres se sentissem mais seguras, mais à vontade em qualquer ambiente, o número de mulheres que teriam seria infinitamente maior. Por quê? Sim. Na massagem eu pude melhorar e entender cada vez mais. Então hoje eu entendo que, imagina uma balança, tá? Que está diretamente ligada. Quanto mais prazer você tem,
menos é a sua vontade de fazer xixi. Agora, quanto menos prazer você tem e mais estimulada para isso, fica muito mais fácil de você, tipo, sentir aquela vontade de, meu Deus, eu vou fazer xixi agora. E para muitas das mulheres que têm essa sensação durante a relação, pela falta de liberdade com o parceiro, fala, meu Deus, eu vou fazer isso, e o que que ele vai pensar, o que que ele vai achar, e qualquer tipo de coisa, acaba se prendendo, se travando e não vivendo isso. Então, se o mundo, abre aspas, ideal fosse tranquilo, essas sensações que as mulheres teriam ou têm ou já tiveram, elas não se sentiriam presas e julgadas e passaria e o número de mulheres que teria experimentado seria muito maior. Então, muitas das vezes, quando eu atendo, a mulher fala: "Ah, era isso". É, era isso. Então, Sim. só que à medida que você tem, aquela sensação prévia pode ser tipo: "Meu Deus, eu vou ver xixi", só que depois que você tem, você consegue perceber que é outra coisa. Então, uma dos grandes problemas ou grande dificuldade é a sensação das mulheres que falam: "Meu Deus, fez xixi, não, para". E eu sempre falo: "Meu, vai no banheiro antes, porque quando ele vier você vai ficar despreocupado que tipo, meu, realmente eu tive, não é isso", pra ficar tranquilo com isso. Sim, verdade. E, teve uma pessoa que falou que um marido falou, comentou, né, que a esposa na festa Masquerade que a gente estava lá, eu estava como embaixadora dessa festa, foi maravilhosa. Também estou divulgando, a próxima festa vai ser a Midnight, que é uma festa, eh, que vai ser em novembro, do Halloween, enfim. E eles falaram assim: "Nossa, pela primeira vez a minha esposa teve nessa festa um squirt, e agora parece que abriu a torneira". Exatamente. E eu achei: "Que legal esse relato", porque foi o que aconteceu comigo, né, então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como eu falei ali no anterior, então, para muitas das mulheres, essa barreira Uhum. de tipo: "Meu Deus, eu vesti, não sei o que que é". E como eu falei também dos 3 ou 4, é exatamente isso, você perceber, entender e descobrir aquilo que você está sentindo. Porque na maioria das coisas da vida, nós temos medo e receio do que não conhecemos. Então aquela sensação que você está sentindo que não é habitual, que você não está acostumada, então tipo: "Opa, que é isso? Para". E aproveitando também, eu sempre falei que é o seguinte, era muito mais fácil, e quando eu estou atendendo do que quando era na minha vida particular lá atrás. Por quê? Eu conseguia, lá atrás, fazer com que as mulheres tinham, só que a sensação que eu conseguia causar naquela mulher que estava se relacionando comigo ali era algo novo. E aquele algo novo para ela era estranho, logo chega, para, não quero. Várias e várias vezes. Então era Sim. muito fácil ali, eu tá vendo, tipo: "Não, para, tá quase, boa". E aí, obviamente, tinha que parar porque ela não queria, e tá tudo certo. Então, quando as mulheres vêm para serem atendidas, elas já vêm buscando novo, já vêm esperando diferente, e aí o que acontece, ela não entende, mas se permitiu. E aí acontece. Então esse entendimento do processo, daquilo que ela sente, vai libertar ela na vida. Então, quando ela sentir aquela sensação que antes ela desconfiava, não sabia, agora ela entende. Se ela entende, ela aceita e tipo: "Opa, tá de boas". E aí fica muito mais fácil daquela sensação vir mais vezes e ela ter muito mais coisas na vida dela a partir de então. Muito legal. Porque, gente, eu fico lembrando, É. tô assim, ó, suando já nesse programa. As mulheres que eu indiquei também pra você eram mulheres que assim: "Não, Bruna, eu não vou fazer. Eu sou muito rígida, eu sou não sei o quê", e aí depois ela mandava pra mim o vídeo puxando com rodo, com rodo. "Bruna, descobri que eu sou um chafariz". E aí eu ficava muito feliz, porque eu realmente entendi isso. Acontecia isso com o Dr. Squirt de eu indicar, mas ele, às vezes ele enfim, acontecia a mesma coisa e a mulher só que não tinha essa coisa, uma explicação ou se vender como isso, sabe. Sim, Tipo: "Ó, eu tô te dando segurança, eu vou fazer". E a pessoa ainda às vezes tem a imagem, né, se ela deixar filmar, sim. é maravilhoso. Então comigo, eu já com ele eu fazia, então ele meio que me destravou, e aí a gente começou a brincar nas festas, era sempre a Bruna e aí eu era a pessoa que o boneco, né, parecia um boneco, que ele me ensinava inclusive outros caras de falar assim: "Ó, Faz tá no assim. ponto, ó, enfiar". E eu achava muito louco o cara saber qual é o momento que ela já tá no ponto pra né. Não,
E aí, Isso é enfim. surreal. E aí, quando eu fui com você, eu ainda vi que eu não conhecia tudo. Então, isso pra mim fez eu achar que você era realmente especialista, porque eu cheguei realmente, tipo, quando você começa a perguntar do nível, né? Qual que é o nível que você foi do corpo? E você não sabe falar, você fala, eu não sei sobre o meu corpo. Sim. Então, isso é muito foda. Meu, é muito Você bizarro. sempre pergunta para as mulheres. Eu sim, por algumas coisas. Primeiro que eu sempre gosto de perguntar, quanto que a mulher se acha que se conhece. Então, tipo, se você fosse se dar uma nota de 0 a 10, quanto você realmente se acha que se conhece? Então, quando, digamos assim, uma dona de casa, casada há tantos anos, eu pergunto isso pra ela e ela me fala um 10, na minha cabeça ela não se conhece. Sim. Porque qual que é a probabilidade dessa dona de casa que passou 1 ou 2, 3, 4 experiências ali com parceiros diferentes, ter explorado tanto de coisas? É possível? Claro que é possível, mas qual que é a probabilidade sabendo a realidade que nós temos de casamento e casados e há tanto tempo? Que quanto mais tempo, menos interesse ambos têm de se conhecer. Obviamente, sei, tem N situações diferentes, claro que tem, mas a grande maioria, se você perguntar, os casais não buscam. Então, é algo, digamos assim, mais problemático. Então, quando eu pergunto pra uma pessoa e ela se dá uma nota muito alta, eu falo tipo: "Opa, então tá bom, vamos ver realmente se você se conhece". E aí eu sempre tento entender e mostrar que realmente o corpo pode ser muito prazeroso, fazer de diversas formas, por isso que dentro, como costumo dizer, do meu atendimento, o meu foco é na vivência. Então, se eu posso, digamos assim, fazer uma massagem mais massagem? Sim. Posso fazer alguma coisa voltado dentro da massagem, mas utilizando fetiches, amarrar, vendar? Também. Então, o meu foco é tentar mostrar para vocês experiências, situações, jeitos e formas diferentes que você pode viver e vivenciar, talvez algo que você não tenha vivido, talvez você não tenha descoberto, que talvez você não sabia que você gostava, e à medida que você passa, experimenta, você fala tipo: "Nossa, nunca passei, mas gostei", ou não, ou você passou e não gostou e tá tudo certo. O grande detalhe é você poder falar com propriedade: "Sei, não sei, quero, não quero, gosto, não gosto". Então, quanto mais Importante. experiência, quanto mais exposições nós temos às situações, mais conhecimento nós temos sobre basicamente qualquer coisa na vida ali. Sim, muito legal. Então, eu acho que a gente pode ir para as perguntas, mas antes vamos colocar as imagens que a gente tem, né, que o Cadu, ele tem todo um lance. Primeiro assim, quando quando eu fui, né, ele só falou tal, e eu sou muito assim, se eu aceito algo, eu vou me entregar, Sim. né, então eu cheguei lá realmente de peito aberto e mais coisas abertas. Né, então foi muito bacana, ter os vídeos e tal. Então ele começa, cadê o vídeo, né, com uma massagem, tem essa coisa toda da sedução, né, uma coisa, enfim, que olha a minha cara, estava entregue. O exemplo que eu costumo dizer é o seguinte: pra mim pouco me importa o que aconteceu na sua vida da porta pra fora. Então, tipo, não me interessa se você recebeu uma informação trágica ou não. Cabe a mim, dentro disso ou de várias outras dinâmicas possíveis, fazer com que você esqueça qualquer tipo de problema que você tenha lá fora e vive e vivencie o que tem da porta pra dentro. Então, são vários jeitos e várias formas ali de buscar o primeiro objetivo, que é relaxamento. Então, se você, mulher, não se relaxar, basicamente quase nada acontece. Sim, Então é mais fácil, digamos assim, com pessoas mais dispostas, tipo, beleza, tô entregue, mas várias pessoas, várias situações diferentes, a mulher vai chegar com algum problema. E na minha cabeça é independente, se você tá com problema ou não, cabe a mim proporcionar o ambiente, a situação e as possibilidades ali de dinâmicas ali dentro para fazer com que você relaxe e viva o que tiver que viver dentro daquela porta, dentro daquela experiência para aquele dia de hoje. sim, muito bom. Porque é isso, tem mulher que morre de vergonha só de ir numa massagem tântrica, né, Sim. e imagino como que deve ser para ir já no Cadu. Ah, não, mas digamos assim, ó, eu sou Aí bem já vai ser eu sou diferente. bem de boas, que no caso, muitas das vezes eu começo de roupa, então eu sempre falo para as mulheres assim: "Ó, venha com uma saia Gente, ele tá de roupa mesmo, tá? venha com uma saia, um vestido, uma roupa fácil". Hum, Porque primeiro, eu entendo que muitas das mulheres vão ter vergonha: "Ai, eu sou gordinha. Ai, eu sou magra demais. Ai, eu tenho peito grande. Ai, eu não tenho peito. Ai", enfim, "ai, tem estria", enfim, N problemas, N desculpa pra não ir.
Então, uma das coisas que pelo menos eu entendi é, beleza, fica de roupa, sem problema algum. E aí, à medida que você vai indo, eu vou tirando e quando você vai ver, você já tá aqui, ó. Ali, gente, ó, é amor à primeira esguichada. Aí depois, cadê a outra imagem? Aí teve, aí além dessa, a gente fez uma outra gravação que era eu mais 4 meninas, né? Primeiro foi você e a Só- Belu, Isso. e aí depois mais uma E que ele vocês. fez, inclusive, assim, gente. Exatamente, Duas esquerda e meninas direita. ao mesmo tempo segue lá no Laranjinha, entendeu? Esquerda e direita. Foi muito legal. E aí tem que mais? Tem mais uma. Olha, eu não aguento, minhas caras são muito expressivas. E a última, olha isso, o olho virado. Enfim, maravilhoso. Deixa eu voltar aqui. Já tá bom, produção, pode tirar as fotos, muito obrigada. E aí a gente vai falar sobre, vai para as perguntas que a galera mandou. Sempre. Mas antes tem um momento que eu ia falar assim, vou te colocar numa saia justa, que é a galera do Inimigos, as mulheres do grupo Inimigos do Fim querem desconto para a massagem com Cadu. Então, se alguma mulher do Inimigos do Fim te procurar, Receberá o desconto, pode ficar tranquila. ó, já tá gravado, gente. É isso, hein? Documentado. Documentado. Muito bom. Vamos lá. Pergunta para o Cadu se tem algumas áreas erógenas do corpo que podemos estimular ou massagearmos para ajudar a potencializar o prazer e fazer a mulher chegar a ter o squirt. Eu achei boa essa pergunta. Tá. Pra mim são situações diferentes. Então, primeiro eu vou falar sobre o processo de squirt como eu acredito e como eu vejo isso, tá? Então, pra mim é algo muito simples, são 4 processos: relaxamento, prazer, movimentação e o pulo do gato, que é entender a hora certa de fazer, tá? Então, os 3 primeiros, relaxamento fundamental, prazer, causar um prazer suficiente para tal, que aí a gente entra naquela balança. Quanto mais prazer, menor será a sensação das mulheres que vão sentir essa, meu Deus, eu vesti, e quanto maior o prazer, menos será a vontade, tá? Então, no prazer. Movimentação, quando eu comecei, eu tinha uma ideia e ao longo desses 5 anos já fui mudando e entendendo. Então, hoje, para mim, hoje, nesse processo de movimentação, é qualquer movimentação que eu faça, independente de qualquer que ela seja, mas que aumente o prazer. Então eu preciso fazer alguma coisa ali, normalmente relacionada à vulva, seja fora ou dentro, seja, putz, clitóris, enfim, qualquer coisa que você faça, mas imagina sempre uma crescente. Eu tô fazendo para mais, mais e mais. Então vamos supor o seguinte, que você tá fazendo ali, você tá fazendo com oral, ou tocando a mão, seja oral, seja com a mão. E vamos supor que se você apertar o peito dela, ela tem muita sensibilidade, ela gosta bastante. Top, então você vai fazer isso mais aquilo. Porque a nossa busca qual que é? Eu preciso aumentar o nível de prazer dela. Então, quanto mais você fizer isso, quanto mais estímulos, quanto mais prazer você causar, mais fácil e vai ser você chegar no último, de você entender a hora certa e falar, opa, é agora, que nem você falou do carinha lá que ele sabia, e pra mim é muito bizarro isso. Isso. Então, pra mim hoje, vendo, eu não preciso estar lá. Quando eu comecei a fazer massagem, eu basicamente precisava da mão, e hoje eu não preciso da mão. Hoje o fato de eu ver corporalmente, eu consigo ver, tipo, opa, tá chegando, tá na hora, tá próximo. Então, visualmente, pra mim hoje é muito claro todo esse processo. Então, primeira parte isso. Agora, falando sobre partes do corpo, eu sempre, principalmente hoje, eu sempre tento mostrar lugares diferentes. Então, uma das coisas que muitas das vezes eu falo e mostro para as pessoas ali é cotovelo, joelho atrás da perna lá. E aí, pô, eu falei, que porra é essa? Sim. Vocês me respeitam, porra. E ele ainda lembrou ainda. E pelo seguinte, se você chegar agora e botar a boca no cotovelo de alguém, vai falar, que porra é essa? E bem provável que não vai funcionar. Só que o que eu entendi vivendo, que quando você está, digamos assim, num nível de prazer, o seu corpo como um todo, ele vira prazeroso. Então, se eu faço essa questão do cotovelo no começo, bem provável que não vai dar nada. E só que quando a mulher está, o homem também, ou quando estão, digamos assim, com um certo nível de prazer, essas partes começam a se tornar prazerosas. E aí você pode explorar ela de diversas formas ali. Falando sobre corpo comum,
pescoço, lateral aqui da costela, Sim. parte interna da Acho que coxa. toda, né? Sim, As sim. pessoas não exploram realmente o corpo como E, a pele como um todo. e uma outra coisa, a pele, sim, fundamental, e você entender diversas possibilidades. Exemplo, mão seca, mão com óleo, mão com muito óleo, aprender pressionando. Então, tudo é um tipo de sensibilidade. Então, se você toca uma mulher com a pele seca, vai causar uma sensação. Se você toca ela com uma pele mais molhada, vai causar outra sensação. E cabe a você descobrir e tentar com o parceiro que está na sua frente. Quanto mais tentativa, quanto mais descobertas você vai fazer. Então, você vai descobrir que, putz, se eu aperto ele, ele gosta, ou não gosta. Ah, mas se eu apertei ele aqui, se eu fiz isso. Então, é testando. Então, pra mim, como eu sempre falo, pra mim é um jogo quase que infinito de possibilidades, porque tem muitas coisas para serem feitas, então sempre você consegue estar tentando de um jeito ou de outro. Sim, e cada mulher, né, funciona de um Exatamente. jeito. Vamos lá. Por que algumas mulheres expelem pouco fluido e outras espirram? Tem a ver com o tamanho da glândula? Não, mas pra mim, vendo hoje, vamos lá, primeiro ponto, não sei, já começa por aí. Sim. Agora, achismo total dentro do pouco conhecimento que se tem sobre isso. Uhum. Então, uma das coisas que eu acredito é realmente num autoconhecimento da mulher conseguir entender e perceber e ajudar, digamos assim, a fazer com que espelhe daquela maneira, tá? Então, vamos seguir um processo. A maioria das mulheres fazem a mínima ideia do que é. Então, quando chega naquilo lá, meu Deus, aconteceu, certo? Então, quando você sai desse processo até, nossa, consigo perceber quando tá vindo, nossa, consigo perceber todo o processo, nossa, sei quando vai chegar, nossa, já sei como funciona. E a partir de então, você consegue perceber instrumentos, digamos assim, para fazer com que saia mais forte. Então, isso é achismo, tá? Nada mais é do que achismo, mas vendo de mulheres que, de certa forma, se conhecem mais. Então, uma outra coisa que eu descobri, tipo, recentemente, eu tava ficando com uma mulher, e aí ela tava sentada, tipo, em duas cadeiras, e ela tava fazendo oral em mim. E eu tava lá manuseando ela. O que eu descobri que quando ela engasgava, ela expelia. Olha. Então, tipo, aí você vai falar, tipo, qual que é a ligação Aham. daquela sensação de engasgo com esguichar? Tipo, eu nenhuma, mas eu vi e presenciei. Falei, caralho, interessante essa porra aqui. E aí eu testei mais duas vezes, fiz engasgar mais duas e realmente era tipo, falei, caralho, que bagulho bizarro, né? Então, assim, tem N situações que são, de certa forma, ninguém sabe e tudo mais, mas são meio que achismo. Então, se eu fosse falar ou dar opinião sobre o assunto, então pra mim nada mais é do que conhecimento. Só que você vai falar assim, pá, putz, mas tem mulher realmente, então pra ela já é mais natural ser dessa forma. Mas dentro daquilo que eu vejo hoje, não quer dizer que não seja possível uma mulher que num primeiro momento não fazia o solta pouco e mais pra frente, não tô falando que do dia pra noite, mas que ao longo de um processo você consiga sim sair de um estágio e ir para outro. Sim. Eu até tenho um relato para você colocar no seu estudo científico, que para mim, porque eu acho que o legal do seu estudo que você quer fazer é sobre o que acontece no corpo, né. Então para mim, a sensação de uma mulher que já é a primeira vez que teve foi com um sugador, e aí eu fiquei, tipo, tentando repetir aquilo com a câmera, tipo assim: "Como assim, né, encheu de água, eu quero de novo", e eu não conseguia. Sim. E aí eu enfim, quando foi um cara que me estimulou, aí teve, e aí foi tipo, abriu a porteira, e aí tinha direto, porque ele sabia como era, mas era com ele que eu tinha. Uhum. Com outros caras não, então ficava aquela coisa: "Não, ele que sabe". Mas como que eu fazia? Porque aí eu via meninas que elas mesmo faziam nelas, e eu achava isso o máximo, e eu falava: "Eu queria saber". E eu nunca consegui. Aí beleza, fui entendendo. Aí conheci esse Dr. Squirt, aí não sei o quê. Então eu tinha já sabia como que era, eu tinha noção que, né, do meu corpo, mas quando chegou com você, o que eu senti da diferença agora foi até o nível 3, agora foi 5, 6 e agora foi 10.
que quando chegou no 10, como se fosse uma sensação que o corpo desligou. E aí na hora que desligou, eu relaxei 100% e aí ele esguichou. Se você vê no vídeo, é a hora que ele esguicha e não vai longe. Então, que é quando eu vejo que às vezes tem mulheres em vídeos que a gente tem que sempre, né, ficar vendo o que você tá assistindo direito, se é, não é, porque tem muita coisa fake. Mas, o tipo assim, o cara termina de estimular, tira a mão e ela começa a jorrar, Sim. né, sozinha. E aí foi mais ou menos o que aconteceu comigo, que aí eu falei assim: "Não", e é uma sensação de quase desligou, na hora que desligou ele jorrou longe. Sim. Então essa pra mim foi a diferença de níveis do corpo. Sim, e pegando esse gancho, então algumas coisas. Quanto mais prazer você tem, quanto mais sensível você fica ou está, mais difícil vai ser de você conseguir continuar. Então vai ser cada vez mais fácil você falar assim: "Chega, porra, não aguento mais, tá difícil". Querer parar. Então quanto maior desesperador for, muito mais fácil é de você conseguir realmente esguichar. Então tá algo meio que ligado. Então presencialmente, quando você vê o da Agatha na festa que vocês vão ir, Sim, da Agatha é então bizarro. é realmente bizarro. Então a sensação que principalmente visualmente dela que dá é tipo: "Ah!". Então tipo, é um áudio de certa forma um desespero ali, e cada, digamos assim, desse dela ali é uma espirrada aqui, Exatamente. Então, pra mim tá meio que sim ligado nesse desesperador ali que acaba de certa forma meio que concentrando tudo isso, e aí acaba indo. Que também é o exemplo que eu dou. Pra vocês conseguirem um squirt clitoriano ali, nada mais é do que o seguinte: você pegar uma bexiga, só uma analogia, e você encher aquela bexiga até ela estourar. Qual que é a grande diferença? Umas bexigas vão estourar mais lá na frente, outras Menos. mais rápido. Tá. E só que, quando você chegar nesse ponto de estourar a bexiga, que é onde começa o desespero. Então, as mulheres já tá ali, tipo: "Nossa, chega, acabou", e outras não, já vai estar Caramba. ali, vai precisar ficar mais ainda até realmente estourar. E quando chegar esse momento desesperador que você não aguenta mais, é quando você esguicha ali. Não necessariamente jateando, mas sim que começa a conseguir liberar o líquido ali. Muito bom, da hora. Que mais? Ó, mais uma pergunta. Um ou 2 dedos, força média ou forte no final? No final. Força média, fraca ou forte no final? Quantos centímetros exatamente para esse aqui tá pedindo um manual. Para encontrar a foi tudo isso, é a mesma pessoa. Melhor dar vinho ou uísque? Caralho. Quais os benefícios da ingestão, tendo em vista que não tenho tempo a perder nenhum gole? Nossa, enfim, Um relato. foi um relato, tá querendo um manual. Mas enfim, foi pelo menos o dos dedos e É, forte ou fraco. tá, vamos lá. Como eu falei ali, essa parte entraria no 3 na questão da movimentação. Então hoje, pra mim, não tenho realmente, de certa forma, falar: isso ou aquilo". O jeito que normalmente eu utilizo sim, são 2 dedos, Uhum. mas utilizando de diversas formas. Entrando, digamos assim, dentro da questão do squirt, tem algumas questões, vamos dizer assim. Squirting clitoriano, tá? Eh Como eu costumo dizer, como se fosse ato de tirar, que é quando você tá transando ali e no momento que você tira, aquela sensação pra mulher, causa esse esportinho nela. Uhum. Estimulação por intensidade, velocidade ou estimulação anal. Então, normalmente, não quer dizer que seja só isso, mas normalmente, digamos assim, são as formas mais fáceis de se ter, tá? Então, algo que eu não gosto muito de usar, mas uso caso necessário e se a mulher gostar, que é a intensidade, que é muito mais fácil de você causar incômodo do que prazer. Então, para você poder usar, você tem que realmente saber com quem que você está, tá? O que eu normalmente mais uso é velocidade, então hoje, entendendo esse processo, para mim é muito claro, que é o seguinte: se eu uso a velocidade, é o seguinte, ou sai ou não sai. Então eu não vou precisar ficar meia hora lá com a porra do braço ali, tipo, não. E são situações diferentes. Uma coisa, vamos lá, só voltando o passo aqui. 4 coisas para o squirt: relaxamento, prazer,
movimentação e saber a hora certa de fazer. A transição desse terceiro pro quarto é você entender o processo, é agora. Quando você entende, fala, agora eu vou fazer, que aí nessa questão que eu falo, ou sai ou não sai. Então você tá fazendo um tipo de estímulo, beleza, tá funcionando, tá legal, beleza. Quando você decidir trocar e fazer o movimento para squirt, se você optou pela velocidade ali, é sai ou não sai. Então você não vai precisar ficar uma vida inteira ali manuseando, tá? Então ter esse conhecimento que é o, digamos assim, X da questão. Agora, quando você está fazendo estímulos que entra nesse terceiro, você precisa algumas coisas. Continuidade. Então, nesse exemplo do vinho, eu dou um exemplo particular. Eu ficava com uma menina do Rio, e aí ela me conheceu antes de eu trabalhar com massagem, mas já era interessado, já sabia razoavelmente a questão de squirting, e ela me conheceu depois de eu trabalhar com massagem. E aí, quando eu ia ficar com ela, por mais que eu falasse que era de boas e tal, pra ela era, digamos assim, penso eu, ruim, porque tipo assim, porra, o cara faz todo mundo, eu que dou pra ele, não consigo fazer. Então, por mais que, tipo, falava, não, relaxa, uma hora acontece, não ia. Então, com ela, da vez que aconteceu, a gente tava dançando na sala dela, eu e ela tava bebendo vinho e tal, aí eu parei, deitei no sofá, aí daqui a pouco ela deitou no chão. E vai mãozinha daqui, mãozinha dali. E aí eu fui vendo que aquele estímulo que eu tava fazendo, ela tava gostando. Eu falei, opa, peraí. Aí eu só me posicionei ali e foi. Contínuo, cai o braço, mas não para. E realmente, foi o squirt dela, primeiro que eu consegui fazer ela foi nesse sentido. Então é manter uma continuidade. É um dos tipos de estímulos. Você entender que, tipo, beleza, agora é hora de fazer. Você vai fazer estímulos mais intensos. Opa, então você vai ir por esse caminho. Opa, vou fazer movimentos mais rápidos. Então são entender os processos com cada uma das mulheres. Senão eu falo o seguinte, beleza, conseguir fazer squirt não é algo difícil. Agora você entender como vai funcionar com uma e com outra, e digamos assim, o principal também é você entender o porquê que não deu certo. Então, opa, não deu certo por causa disso, não deu certo por causa daquilo, preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. E aí, pra mim, é quando realmente você sabe aquilo que tá acontecendo, sabe o que tá fazendo, pra entender todas essas variáveis. Sim, já aconteceu alguma mulher que foi para fazer a massagem e você não conseguiu? Já, mas que nem eu falo o seguinte, pra mim não é nenhum problema, então eu não vou ficar tipo, com o ego feliz e falar, caralho, pô, eu sou um bosta, eu não consigo, não. Pra Sim. mim é algo normal, Sim, que pode acontecer. e só que nem eu falo o seguinte, eu sei o que não aconteceu. Sim. Então, que nem no caso, eu já gravei com a The Angel, e gravei acho que 3 vezes com ela. E não rolou. Só que na primeira eu já sabia que não ia rolar. Porque, digamos assim, tentaram tanto de forma errada ali, porque, Tá. vamos lá, Já tinha foi traumas. exatamente, basicamente isso. Pra mim foi muito engraçado. Eu entrevistei ela na festa da Fire Up, lá de criadores de conteúdo. E aí, nas primeiras festas que eu entrevistava o povo. E aí, eu entrevistei ela tava com 2 caras lá, entrevistei todo mundo, e a fala dela foi o seguinte: não, eu já gravei com vários especialistas ali e ninguém consegue. Na minha cabeça era o seguinte: Ah, não consegue porra nenhuma, eu quero só ver então. sim. Só que, meu, quando eu fui realmente gravar com ela, eu coloquei o dedo ali e já senti ela, tipo, desconforto. Eu falei, pô, esquece, não vou conseguir fazer nada aqui. E que nem eu falo o seguinte: eu não vou fazer nada que pra poder provar que, tipo, eu faço. Não, eu não vou. Então, à medida que eu toquei ela e eu realmente vi que aquele tipo de estímulos ali era desconfortável, eu não vou fazer. Então, nessa situação, que nem foi pra ela, meu, esquece, eu vou precisar de muito mais tempo ali pra poder, tipo, mostrar pro seu corpo que o tipo de estímulo que eu vou fazer vai ser legal, vai ser bom e prazeroso ali, e uma hora vai acontecer. Mas realmente eu não vou conseguir ir, tipo, de cara fazer. E realmente, eu gravei as 3 vezes com ela, ela gostou, gozou e tudo mais, mas não teve, por quê? Primeiro, a minha preocupação maior é com ela, não em poder falar, ah, viu, eu fiz ela Eu ter. fiz. Não, pra mim o mais importante, como eu sempre falo, independente se eu tô gravando, se eu tô atendendo, é a mulher que tá ali, que aquele momento, independente do que seja, seja bom, legal e prazeroso. Sim.
Exato. E agora vieram as perguntas das meninas, né. Então a menina falando assim: "Poxa, meu braço é fraquinho, como é que eu faço para fazer o squirt em outra mulher?", né. E você já meio que falou. E tenha bons brinquedos que exatamente, ajuda muito. E eu só consigo na festa ali dentro dos 15 minutinhos ali, por causa dos brinquedos que ele corta meu tempo. Então você põe o brinquedinho ali, ó, ele vai correndo pra você ali, você só, opa, agora vai, digamos assim, finaliza. Mas não precisa de força não, é jeito. É jeito. Tá. Outra, qual o seu telefone? 11 970 52 25 26. Boa. Ah, pede pra ele também posições que ajudem. Ele me sentou no colo dele de um jeito lá em casa que foi sucesso. Já tá expondo, já tá expondo. Pois é. Qualquer posição que você pense em cócoras ali, tá? Então, teoricamente, nós não usamos, mas se a gente fosse, digamos assim, a forma correta de urinar ali seria de cócoras, certo? Uhum. Então, se você pensar em qualquer posição que você mantenha aquela posição, é melhor, tá? Exemplo, frango assado. Então, quanto mais você trouxer a sua perna para o seu peito, vai causar aquela mesma posição que fosse de cócoras. Então, se você sentar a mulher no seu colo ali, pede para ela aqui, ó, segura no seu pescoço e desce mais ela, vai também causar essa sensação aí. Ela vai pensar, tipo, meu Deus, eu vou cair. Não, é só você se segura aqui no meu pescoço, a sua outra mão você segura atrás dela e a sua outra mão trabalha. Sim. Então, qualquer posição que você pensar nesse sentido de cócoras ali, que a sua perna chega mais próximo do seu peito, todas elas vão te facilitar para que aconteça. Sim. A gente testou 3 posições, né, e aí, enfim, eu sempre fico achando que aquela última posição que eu fiquei com a perna pra cima, eu ainda tinha o medo de arrancar, que eu achava que eu ia quebrar as correntes. Então eu estava com medo de estragar alguma coisa, Não, aí o vídeo fica bom, porque e isso é aí eu real. fiquei, né, enfim, não, com a perna pra cima vai ser ruim, e foi com a perna pra cima que foi o Mais que forte. mais forte. E eu achava que não, enfim. Acho que também isso é de cada do relacionamento nosso também, Sim. mas, né, E também, tinha passado por outras 2, já já estava mais intenso, mais sensível, então acaba também ajudando. isso. E você fala para as mulheres beberem água? Tem alguma Não, coisa a ver? hoje a mulher catou perguntou não, água zero Não necessidade, fala. não. Isso, eu também acho que Porque não tem que não falar. não precisa, se você bebeu ou não é irrelevante, porque se tiver que sair, vai sair independente de você ter bebido água ou não. O que o exemplo, a mulher me perguntou hoje: "Ai, pode beber vinho, pode isso?" Pode. Eu prefiro que você vá sem nada. Sim, Então, porque fica muito mais fácil de também. você entender o que você sente. Se você, sei lá, tipo, fumar maconha e tudo mais, você vai ficar mais sensível? Vai. Mas talvez você não perceba o seu corpo. Então, tipo, o que que você quer? Ah, pô, eu quero experimentar uma sensação. Ok. Agora, se pensar em entendimento, eu sempre prefiro que você vá de cara limpa ali, sem ter bebido, sem nada, e pode deixar que o resto do trabalho eu Sim, faço. Então, porque quanto maior a sua consciência, maior será a sua consciência sobre aquilo que você sentiu. Então, verdade. indo pra esse lado. Também acho. Mas se for um date pra arrumar sexo, você leva uísque, tá? Eu gosto de beber uísque. Fica a dica. Que mais? Faz 4 anos que eu estava tentando com a minha esposa, e conseguimos recentemente. Começou de lá pra cá, não para mais. Delícia pra mim e pra ela. É, igual É a gente isso falou, mesmo, né. né, abriu a caixa d'água ali, ó, pra fechar Muito mais. legal. Quando aconteceu comigo, eu fiquei com vergonha, porque saiu muito líquido. Aí eu fui descobrindo aos poucos mais sobre o meu corpo, com o meu esposo, e fui me permitindo. É, tem muita mulher que tem vergonha, né. Das duas uma, ou vergonha ou vergonha do que o outro vai pensar. É, Então, ai meu, e o que que ele vai pensar de mim? Vai pensar que eu tô mijando, enfim, sim. acaba boicotando de vivenciar essa experiência ali. Eu tinha uma amiga que jorrava muito e era um negócio bizarro que uma vez foi, tipo, a gente estava numa cama alta, assim, no motel, e voou no teto e a gente ficou: "Ah!".
E o cara teve uma reação super bizarra, assim: "Meu Deus, você tinha que ter me avisado, eu estava com a cara lá, nã-nã-nã", e ficou muito bravo. E eu fiquei imaginando como isso deve acontecer ainda, porque você fala assim: "Pô, a galera do meio liberal, que já viu, né", tipo, que às vezes o squirt ainda é novidade em vários lugares, mas, uma reação dessa te trava, trava a mulher. Sim, então, digamos assim, dentro do meio liberal, que de certa forma já é mais liberal, imagina É, em outras situações, como de certa forma constrangedor pode ser para algumas mulheres versus alguns tipos de homens, vamos dizer assim. Então, bem, infelizmente, situações ali que muitas mulheres podem passar por falta de conhecimento mesmo. sim. E agora a gente vai entrar na pauta, que até agora eu não entrei. Mas assim, queria saber algumas, atualidades sobre você, que assim, como você descobriu que você queria trabalhar com isso? Rolou um primeiro squirt e aí você decidiu? Como é que foi essa curiosidade? Não, Hum, exatamente. Eu transei com uma mulher, ela teve, eu achei aquilo incrível. Falei, interessante esse negócio aqui, hein? Só que nem eu falei, sempre falei. Então, o squirt pra mim não é e nunca foi pelo ato de sair o líquido, seja ele pouco, jorrando, pra mim zero problemas. E sim, a cara. a cara, O que sempre chamou a minha atenção é aqui, ó. Virando os olhinhos. olho virado. Exatamente. Então, aquele tipo de visual sempre me encantou. Então, quando eu transei com essa mulher ali, ela teve, eu falei, meu Deus, interessante isso. Ali pra frente foi o minha busca em procurar aprender. E nessa busca eu separo em 3 tempos, vamos dizer assim. O primeiro e mais difícil, que foi por volta de 1 a 5 anos, que foi meu, digamos assim, o processo de aprender. E eu falo que se não fosse isso, eu acho que eu não estaria aqui hoje, por quê? Porque nesses de 1 a 5 anos ali, se eu tentasse com 10 mulheres, basicamente nenhuma delas teria, e se eu tivesse sorte, uma delas. Só que foi o maior aprendizado e eu conseguia, de certa forma, aquilo que eu queria, que era o visual. Então, nesses primeiros 5 anos ali, as mulheres não esguichavam, mas visualmente tava como? Tava molinha, molinha. Então, eu pude muitas das vezes, na questão de sensibilidade, nesses 5 anos ali, foi o que eu, de certa forma, tirando o trabalho agora, obviamente toco bastante, mas que eu pude aprender bastante. Beleza. Segunda fase, de 5 a 8, que era o momento que eu razoavelmente sabia. Então, se eu tentasse com 10 mulheres, 5, 6 já conseguiam ali, então eu já entendia meio que como funcionava o processo. E agora, depois de trabalhando, já o dos 8 a 12 aí, que é realmente entender o processo ali. Então, hoje, se eu faço com 10, ou as 10 vão ter, ou 9. E, que nem eu falo, a que não teve, eu consigo falar: olha, a gente precisa trabalhar Se a isso, gente precisa fizer fazer mais isso, 3 precisa sessões, relaxar, vai chegar. acontece isso, acontece aquilo. Então, tranquilamente consigo explicar o porquê que não teve e tá tudo certo. Eu não vou forçar uma situação pra poder falar: viu, você teve. Até porque, como eu também falo, eu prefiro que você não tenha do que você ter e falar assim: ah, legal. Não, não quero isso. E quando você tem, fala, nossa, que é isso? Então isso que eu busco, e não falei falar que teve porque teve, então que isso pra mim é irrelevante. Sim, muito bom. E você, como é o Cadu fora das telinhas, tipo família, você enfrenta o julgamento, as pessoas sabem, o que que você gosta? Não, como eu falo assim, quem precisa saber sabe. Então, digamos assim, o meu ciclo de amizade ali, de amigos e tudo mais, todo mundo sabe. Então, quem precisa saber, sabe. Logo que eu comecei, eu já falei em casa, então juntei, ó, é o seguinte, sim, estou trabalhando com isso. Minha mãe ficou full pistola, ficou quase 1 semana sem falar comigo, mas hoje é de boas. Não gosta muito de ficar comentando, mas é Preto suave, e branco, é igual eu. é suave ali, tá bom, faz o seu trabalho lá e é isso. Tá. E as meninas que te conhecem no forró, elas Então, eu danço, bem, elas gostam? eu danço dança de salão, então gosto bastante de dançar, principalmente no forró, é bem fácil e possível vocês me verem por aí. E só que assim, quando eu saio,
eu sempre falo o Ninguém seguinte, fala sobre isso. eu não minto. Aham. Então, tipo, mas também não sou o cara que vai falar assim, oi, Viu? Eu sou. eu faço massagem, assim, não. É, Cala a boca, já vai. cala a boca, exatamente. Porque assim, se tratando de homem versus experiência com mulheres, o que as mulheres esperam? O cara se gabando muito e entregando pouco. Hum. Então, se você quer, então fica quieto e entrega muito. É simples, Ó, produção, meu corte vai ser esse daqui. entendeu? Maravilhoso. Normal ali, ó. Prometer muito e entregar nada. Então, o que você vai fazer? Você não vai prometer nada, mas você vai entregar tudo. Então, como eu falo, Exatamente. tipo, eu não minto. Eu saí pro forró e conheci a pessoa me pergunta, você trabalha com o quê? Eu trabalho com dança. Não tô mentindo, também trabalho. Ainda. Ainda dança, gente. Aí, beleza. Aí, se a pessoa pergunta, você faz mais o quê? Faço massagem. Não tô mentindo. Jim, Aí, se a pessoa perguntar, que tipo de massagem? Aí, eu... senta aqui. É. Peraí. Então, vem cá, deixa eu te falar um negocinho. Ah, muito bom. Então aí você, enfim, como você divide o seu tempo assim, é tranquilo? Trabalho mais ou menos. Assim, eu sou uma pessoa, de certa forma, bem disposta, tá? Uhum. Então, não sou uma pessoa que vai, ai, nossa, tô cansada, não. Sou uma pessoa com bastante energia. E meus pais tiveram uma loja de material de construção e eu trabalhei com eles durante bastante tempo lá. E eu falo o seguinte, quando eu trabalhava lá na loja de material de construção, beleza, era nosso e tá tudo certo. Só que, várias e várias vezes, eu tava ali, trabalhava lá dentro, mas chegava alguém e falou, ô, você consegue me entregar ali, ó, 3 sacos de areia, ali do lado ali, ó, um saco de cimento, enfim, qualquer tipo de coisa. E lá vai eu, com a bosta do carrinho, vou levar lá, naquele sol do meio-dia, era a hora que o povo tava almoçando. Então, no meu caso, como eu já vivi N situações que, de certa forma, desconfortável, que exigia muita força física ou desgaste físico, então quando eu saí e comecei a trabalhar com dança, era, tipo, lindo, maravilhoso. Você trabalha 4 horas por noite ali e, tipo, ganhava muito mais. Já é, tipo, nossa, incrível. Então, quando eu também comecei a trabalhar com massagem ali, o tipo de desgaste físico que eu tenho aqui nem se compara aqui. Tipo, às vezes precisava descarregar caminhão de areia, de pedra, bloco, e tipo, o desgaste que eu tinha é infinitamente maior. Então, como eu vivi e passava por aqui, tipo, cansado, sim, mas também não reclamava, saía pra dançar, então, se nesse nível de desgaste eu ainda fazia, então agora que eu, de certa forma, desgasto muito menos, ainda faço. Contudo, dormir é quase que pouco, né? Porque durante o dia ele faz, edita, às vezes atende, grava, à tarde também, e à noite sai pra dançar, e aí depois ainda às vezes marca pra gravar e vamos nesse looping louco aí. Correndo mais pra logo logo conseguir fazer só pelo menos a minha ideia, meu planejamento é dançar só até esse ano e a partir do próximo ano fazer tudo envolvendo as coisas, massagens, cursos e afins. Sim, você é muito focadinho, dá pra sentir. Qual que é seu signo? Aquário. Aquário? Não, e pior que assim, eu de certa forma não sou muito. Gosta de água. Isso, eu gosto de peso. Você gosta muito. E eu não era muito, tipo, de certa forma organizado, mas a principal coisa que a gente precisa saber entender é nossos limites e como que a gente funciona. Tipo, eu sei que eu não sou organizado. Então, principalmente, tenho 33 hoje. Então, ao longo dessa vida ali, por várias vezes, vários jeitos, e a gente pensar, tipo, nossa, eu vou fazer isso, nossa, eu vou fazer aquilo, e começava, tipo, abrindo um zilhão de coisas e acabava que não fechava bosta nenhuma. Então, hoje eu entendo, tem várias e várias e várias coisas que eu tenho na minha cabeça em fazer, tipo, nossa, mas eu não vou fazer. Isso. Porque eu me conheço, já passei histórias, então não adianta nada eu querer abrir o mundo, sendo que isso eu não vou terminar. Então, nesse tipo de conheço hoje eu me conheço. Então não adianta nada. Então meu foco principalmente hoje é isso. Beleza. Consegui fazer isso? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. Então, de coisas na minha cabeça, nossa, tem N situações, N projetos pra querer fazer. Mas, primeiro, acabar isso. Boa. E assim, às vezes tem gravação, quando a gente gravou, durou, sei lá, 4 horas, 3 horas e meia eu sozinha, mas com as meninas, quando foi mais meninas, foi mais tempo. E aí sai de lá, toma um banho e vai pro date, Exatamente. vai dançar. Exatamente. E aí Hoje aqui, ó. Hoje acabou que desmarcou, mas eu tinha aqui, depois eu ia atender, depois atender e ia gravar. Entendeu?
Tá vendo, gente? É muito. É isso, e aí tudo bem. Aí acabou de fazer escort em 4 mulheres e vira a chave, e agora bora, você troca de roupa, vai lá e vai dançar. vai dançar. isso. Ou vai ficar com uma menina, Então, tem um normalmente date. ficar com uma menina, normalmente É no da dança, ou não? Marca não, na o dança. grande problema é o seguinte, minha vida é bem complicada nos 2 sentidos, nos 2 trabalhos. O trabalho da dança, ele me rouba, de certa forma, o principal, que é o tempo. E o trabalho da massagem, é isso, né, a mulher vai falar assim: "Puta que pariu, meu, o cara que eu tô com ele tá fazendo as métodos que chá". É isso. Sim, Então, se ela conseguir lidar com essa situação, é isso. algumas não sabem, Exato. E o não outro sabem lidar. problema é o tempo, porque na maioria das vezes o meu horário disponível é à tarde ou de madrugada. Então, se eu quero ficar com alguém, já sabe que é depois da meia-noite. Então, às Entendi. vezes, que no caso de sábado, depois das 2h30. Então, que nem eu falo o seguinte, tipo, sair pra dançar. Se eu não ficar com essa mina hoje, eu não vou ficar com ela. Por quê? Se ela não me conhece, foi lá, deu uns beijos e tal. Qual a chance dessa mulher aceitar sair comigo num sábado, 3h da manhã? É, Nem estudando. Então já por isso, já, tipo, evita já alguma tá coisa, difícil. exatamente. Então, se por algum acaso ela saiu, aí ela vai saber, tipo, vale a pena ou não vale a pena esperar 3h da manhã. Tipo, sai e se conta depois. Então, na minha situação é o seguinte, tipo, sair e conhecer alguém. Ou fica hoje ou não vai ficar, porque não vai, a mulher não vai querer sair de casa dela esse horário pra fazer. Sim. E aí uma pergunta sobre o forró, né, que o forró, o machismo no forró, você acha que como que tá? Teve umas coisas, você foi pra Itaúnas, Foi o primeiro que festival é? É um desde festival de forró? isso. Eu já conheço desde que eu comecei a dançar, eu danço há 9 anos. Itaúnas de onde E era? Bahia? Final. não, é quase, é no norte do Espírito Santo, quase, Tá. mais um pouquinho chegando na Bahia. E é um festival de uma semana, de sábado pra domingo, até sábado pra domingo ali. E então a semana que, tipo, 24 horas o povo dançando. Eu falo que se eu fosse lá atrás, com os meus 3 anos de dança, eu não sei como que eu voltaria. Porque naquela altura do campeonato eu era realmente o cracudo do forró, que Uhum. ia acordar pra dançar, à tarde dançar, à noite dançar, nem ia dormir, energético e dança, hoje não. Eu fui pra lá, realmente, um dia ou outro eu ia dançar um pouquinho à tarde, mas o meu foco basicamente era à noite. Então eu ia lá, ia de noite até de manhã Curtiu uma ali. praia? Tem praia? Não. Então, dessa vez eu basicamente fiquei no hostel ali. Levei meu note, então eu ficava lá no quarto, lá, ligava a série, ficava trabalhando, fazendo alguma coisa, ou dormindo também. Então não fazia nada. Então, que nem eu falei, a próxima vez que eu for, o que eu vou querer fazer é realmente contratar alguns passeios para conhecer mais da cidade, porque eu basicamente só fiquei em Itaúnas ali, que é praia. Então não fiz muita coisa, mas Eu tenho uma amiga que foi que bem ela legal. falou: "Meu, a galera respira forró, Não, é é tudo loucura, é em loucura. prol do forró". 24 Ela horas. falou: "É bizarro", ela me contou assim, eu falei: "Meu, eu sabia que você estava lá", falei: "Depois eu vou perguntar, né, pra ele". É bem legal, gosto bastante de forró, gosto de dançar muito, mas assim, pra mim hoje já não tenho essa necessidade. Gosto e Entendi. amo dançar e não me vejo não dançando, mas não tenho essa necessidade que um dia eu já tive de estar ali dentro envolvido 24 horas no rolê. Não, não preciso não. Eu vou lá, danço, à noite eu Hum. 5, 6 horinhas ali, tá tudo certo. Pode ir pra casa que o do dia tá pago, então não tenho mais essa necessidade toda não. Bem legal, porque a galera da não monogamia rolou um boom, né, então todos os forró não mono, não sei o que do forró, e Sim, aí tem bastante. tem muito rolê, por isso que eu gosto também de não colocar forró na não mônica e botar um eletrônico, porque tá saturado, né, Sim. mas tem gente que me pede: "Pô, põe um forró", né, então eu penso ainda em querer Não. dar uma mesclada, mas, ainda tem uma galera que fala: "Bruna, ninguém mais já tá saturado, tem muito né". E quando eu comecei a sair do meio liberal e entrar pra não monogamia e frequentar os forrós, surgiu essa coisa do machismo no forró, e eu não via ninguém comentando sobre isso. Então você que tá aula, que tá inserido nisso, né, e aí me deu uma decepcionada, mas enfim. Entendo que o forró não mono é para isso, é pra gente, tá cuidando da mulher, falar mais sobre isso, mas só que os forrós são os mesmos, as casas são as mesmas. E o povo é o mesmo, só tá mudando de E um lugar pro tem outro. tem macho escroto em todos os Sim. lugares. Independente de onde estivermos, seja no meio liberal, seja no forró, seja na vida, tem macho escroto tudo quanto é lugar. Sim.
Bom, gente, acho que é isso. O nosso papo tá maravilhoso, mas chegamos ao fim. Então, Cadu, muito obrigada pelo seu tempo, Isso. pela experiência. Conta um pouquinho, assim, fala se você tem uma mensagem para as mulheres, para convidá-las para. Ok, vamos ter mais ali. Então, primeira questão ali, que nem eu falo, hoje a questão do squirt pra mim é algo normal. Então, ai, nossa, eu quero ter, bem provável que vai ter. Então, o que eu foco dentro dos meus atendimentos ali, o que que é? Experiência. Então, infelizmente, para vocês mulheres, a maioria, de certa forma, vamos dizer assim, não tem experiência diferente com muitos parceiros. Então, uma própria massagem, putz, nunca recebi. Nossa, vendada, nunca recebi, nunca fui. Então, nesse tipo de situação, é o que eu foco para quê? Para que vocês se descubram. Pensem em situações que, nossa, nunca vivi e quero viver. Para que a partir de então você tenha esse desejo em experimentar mais coisas, se descobrir mais coisas. Então, o foco, pelo menos dos meus atendimentos hoje, é realmente proporcionar experiências diferentes para que você olhe e fale, tipo, nossa, tem muito mais coisa para viver, muito mais coisa para aprender, tem N situações ali de, putz, enfim, muita coisa para serem vividas. Então, Isso. primeira coisa é esse. E o seu Instagram? É. Cadu.semfôlego3. Então, se por um acaso algum dia cair, só digitar Cadu Sem Fôlego, que aí que aparece. Aí vai ser o quadro. Exatamente. Não, mas não necessariamente que tem site também. Então, no site ele vai Tá. puxar e já vai estar lá na frente. Então, façam massagens, dou cursos. Então, você casado, solteiro, independente de quem quer que seja, se é homem ou mulher, o objetivo é o seguinte: tenho desejo em satisfazer uma outra mulher. Posso te ajudar com isso. Ah, legal. Então, independente de quem quer que seja, consigo dar cursos, faço palestras, apresentações. Então, o meu objetivo é realmente divulgar que squirt sim é possível para quem quer que seja. Não consigo também generalizar e falar 100%, mas o número é grande, não é pequeno. É. Então, mas o principal não é você ter ou não, e sim que as suas experiências sejam experiências intensas. Muito legal, gente. E é o que eu sempre falo aqui, repito, por que não viver novas experiências, né? As pessoas, elas têm muita mania de, ai, não, eu já gosto assim, ai, eu já resolvo assim com o dedo, ai, eu já tenho meu vibrador. Tá, mas e o sugador você tem? Tá, mas e você tem? Por que não sentir algo novo, né? Então, por que não sentir algo que você nunca sentiu? Então, permita-se, né? E aí, inclusive, produtinhos, www.romasex.com.br. O Instagram da Romasex caiu, mas a Romasex não caiu. Estamos com quem tem boca vai a Roma. É quem, ponto, tem, ponto, boca, ponto, vai a Roma. Enfim, sigam lá. Então, estou esperando, né, ver a resposta, se vai voltar, se não vai voltar. Se não vai voltar, a gente já está com essa conta reserva. Mas também estamos aqui uma vez por semana no YouTube, Spotify, com os programas. Então, se inscrevam no canal, acompanhem, divulguem esse vídeo. Curtam e compartilhem com todo mundo da família que você acha que precisa ter um squirt, né? Já fala, pega a toalha e assiste esse programa. Então, e dia 26/9 estaremos eu, Cadu, Madame Agatha, fazendo a festa Não Mônica na Lovenox. Vai ser muito legal. Então já se inscrevam, já garantam o seu ingresso, né? A terceira edição da Não Mônica, estou muito feliz. E é isso, gente. Curtam também o vídeo aqui e me sigam no Quem Tem Boca Vai a Roma. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima.